É um prazer, uma alegria imensa estar aqui na Fraternidade. Mais uma vez, eu acho que estive aqui só em janeiro. E, na verdade, eu deveria estar aqui só o mês que vem, em julho. Mas aí, na quinta-feira à noite, Socorro Paz ligou para mim e disse: você pode fazer a palestra lá? Aí eu disse: posso, a gente faz como pode, né? O tema não seria esse, na verdade, mas aí eu não teria como fazer a palestra do tema que ela me propôs tão rápido assim. E aí, como a gente já está falando um pouco sobre essa temática, e eu iria abordar essa temática no final do ano, mais ou menos aqui, a gente decidiu antecipar. E então eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade desse trabalho, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos espíritos, mentores, amigos que estão conosco nessa caminhada. Também agradecer imensamente a prece de Ivonete, os desejos para que nós estejamos inspirados e que sejamos instrumentos de Deus, da espiritualidade amiga. Quando a gente se propõe a falar sobre uma temática dessa, na verdade surgiu essa oportunidade em uma casa espírita na cidade de João Pessoa, em que lá eles promovem mais ou menos como o ECC na Igreja Católica, né? Lá eles têm um grupo dentro da casa espírita, um grupo de casais que se reúnem e diante dos ensinamentos da doutrina espírita eles conversam sobre isso, e é um trabalho da casa que faz isso. 15 dias, o primeiro final de semana de cada mês vai uma pessoa para ter um diálogo com eles, conversar, e no outro, 15 dias na frente, eles fazem uma atividade em grupo. Às vezes fazem um piquenique, às vezes saem para a praia, enfim, com os casais. É uma terapia de casal. E aí surgiu essa oportunidade para falar sobre isso, né? E a gente sabe que, na verdade, desde que a gente está aqui encarnado na Terra, nós temos as nossas afinidades. A lei de sociedade fala muito sobre isso. E hoje essa questão do relacionamento conjugal, da afetividade, ela está muito em evidência. Infelizmente, diante das notícias que nós temos corriqueiramente, diante dos casos de agressões físicas, que chegam várias vezes até o momento de morte, né? Feminicídio aumentando nas estatísticas, que, entretanto, nós também sabemos que temos essa oportunidade hoje das redes sociais, das notícias aparecerem de uma forma muito mais rápida. Então, nós temos esse conhecimento hoje muito mais do que anteriormente. Hoje é muito mais fácil a gente fazer essas estatísticas do que há tempos atrás. Mas é algo ainda do ser humano que hoje em dia a gente vai tomando mais consciência e lutando mais contra esse tipo de circunstâncias. Então, diante disso e diante quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos que fala de lei de sociedade, nós viemos aqui para viver com o outro, com os outros. Nós viemos para aprender. Se nós viéssemos até aqui para vivermos sozinhos, com certeza nós não conseguiríamos estar no estágio que nós estamos. Quando nós evoluímos também pela nossa capacidade de lidar com as problemáticas e a capacidade de enxergar o outro. Entretanto, sem esse outro, nós também não tínhamos a oportunidade de nos desafiar. Agradecer o outro, o que nós podemos aprender com ele de bom e também o que a gente não quer aprender com ele. Isso faz parte da nossa sistemática. E isso inicia-se principalmente dentro da família, que é a nossa primeira sociedade. Quando a gente está lá com os nossos pais, nossos irmãos, às vezes já, né, com os nossos filhos, sobrinhos, enfim, aquele ciclo familiar que faz com que a gente aprenda que o outro é diferente de mim, mesmo sendo da minha família. E a gente às vezes olha para o outro e diz: eu acho que nem da minha família esse outro é de tão diferente que ele é de mim. Mas isso também é proposital, isso faz parte também do nosso momento e da nossa condição evolutiva. Então, nessa sistemática, nós quando vamos às vezes para a escola, né? Quando a gente ainda é pequeno, vai para a escola, a gente também começa a ter essas afinidades com certas pessoas. E aí formam-se os grupinhos da escola, né? Então, fulano tem um grupinho dele, fulano tem um grupinho dele, fulano tem um grupinho lá. Às vezes esses grupinhos não se dão, e isso já fala de uma questão moral, emocional, mas também de uma questão espiritual. Ao reencontro dessas almas, independente onde seja, se for na escola, também é válido. E isso a gente se liga através dessa sintonia.
é natural que a gente vá descobrindo o outro através de cada passo que a gente dá na nossa existência e a cada momento que a gente vai também tendo mais consciência do que a gente veio fazer aqui. Até que chega um certo momento na nossa existência que a gente começa a olhar o outro de uma forma diferente. A gente vê aquele colega, aquela colega, e aí a gente começa a sentir umas coisas meio estranhas, meio complicadas, né? O coração começa a bater forte, a gente começa a sentir um frio na barriga quando vê aquela pessoa, a gente começa a suar as mãos, a gente não consegue mais falar o que a gente sabe falar, a gente fica meio abestalhado mesmo, né? E isso é o primeiro sintoma que a gente tem da paixão, do primeiro amor, né? De um sentimento que a gente ainda não consegue descrever. O que é que eu estou sentindo agora? E aquilo emaranha a nossa cabeça, a gente fica sem saber para onde ir, porque eu estou agindo assim, porque parece que eu não sou mais eu, e a gente não pode ver aquela pessoa que tem vergonha, ao mesmo tempo tem vontade de vê-la, de falar, mas não tem coragem. É um tumulto só. E diz um primo meu que é o momento em que a gente deixa de viver, porque ele diz, a gente jogava bola todo dia, quando a gente arruma a primeira namorada já não é todo dia, né? As mulheres também, a gente encontra as amigas todo dia. Quando a gente arruma um namorado, já não é todo dia. Já tem que dividir as atenções. E aí meu primo diz, é o momento que a gente já não é mais a gente. Mas isso é a gente. Isso faz parte, há um tempo para tudo. Sempre gosto de usar essa passagem de Eclesiastes. Então faz parte, a gente ainda não compreende, mas faz parte. E aí até que chega o nosso namoro, que depois a gente passa para um noivado, não necessariamente tudo assim, né? Mas como ainda ditava a regra, que aí depois a gente chega ao momento de um casamento, de encontrar o outro nesse momento de constituir uma família e um lar. Essa é a busca que muitos de nós fazemos, e essa é a busca que nos ensinaram que era para ser feita. Então muitas vezes a gente vai em torno disso sem saber muito bem o que é que a gente está procurando. A gente vai porque, na verdade, pediram para que a gente fosse. Mas a gente não sabe, na verdade, se é isso que a gente quer. Então, a gente tem aquela fase do namoro, que algumas pessoas dizem que é o test drive, né? Você lá experimenta, é isso, não é? Depois, não é isso, aí vai para outro, vai para outra. E aí a gente vai nessas modificações, até que chega e diz, rapaz, essa aqui, eu acho que o negócio vai. Entretanto, nos ensinaram, na verdade, que o casamento era o ápice da nossa vida afetiva. Disseram que se a gente casasse, a gente seria feliz para sempre. Foi assim nos contos de fadas, foi assim nos filmes de Hollywood, foram assim nas novelas. Mas ninguém faz um filme, ninguém faz uma novela mostrando depois que está casado, depois que está junto. Então a gente sempre busca, o que a gente busca na nossa existência? Ser feliz. O que a gente busca na nossa vida? Ter paz. E se nos diz que a gente vai encontrar isso no momento em que a gente casar, inclusive quando a gente é pequeno, que cai, tem uma ferida, dizem a gente, quando casar, sara. Ora, quando casar, saram todas as feridas que estão na gente. Então esse negócio deve ser muito bom. E a gente sabe que, na verdade, o casamento ele não surgiu antigamente apenas pelo fato da afetividade, da ligação das pessoas. O casamento ele era um modo, um contrato social daquelas grandes famílias que tinham em sua busca conseguir o maior número de territórios, de riquezas e poderes. E esses contratos, quando a princesa nascia numa família, o príncipe nascia no outro, eles já estavam ali destinados a casar para poder aumentar aquela riqueza e aquele patrimônio. Por isso que nós falamos tanto de príncipe e de princesa. Porque a gente diz, já achou sua princesa, já achou o seu príncipe. Porque, na verdade, muitos príncipes e muitas princesas conseguiam burlar esse contrato, porque eles se apaixonavam, e não era a paixão apenas do papel e do contrato e do território, era uma paixão de afeto, de amor mesmo, de gostar do outro.
Por isso que surge essa questão de ser o príncipe e a princesa. A gente vê até em alguns filmes, né, também de Hollywood, em algumas novelas, o príncipe que vai e começa a namorar escondido a princesa porque são rivais. Enfim, a gente vê em famílias também, né, famílias rivais que começam a ter relacionamento entre os filhos. Então, essa busca, isso surgiu muito mais depois do romantismo, né, que nos trouxe essa situação de se apaixonar, de ficar meio bobo, de ficar flutuante, de querer o outro e achar que o outro é a pessoa mais perfeita da existência terrena. Jung nos fala que nos 6 primeiros meses que nós nos relacionamos com a outra pessoa, nós na verdade nos relacionamos com o que pensamos que ela é. Então nós nos relacionamos com a nossa mente, nós nos relacionamos com a nossa imaginação. E aí chega aquele amigo, chega a mãe, chega o pai e diz: tu não está vendo não, a criatura não. E a gente: tô não. Tu não está vendo que isso não dá certo? Dá certo. A gente está ainda naquela sintonia que faz parte do nosso aprendizado, né? Faz parte ainda do nosso processo emocional também. Também nos falam os psicólogos em pesquisas, né, de que a paixão, esse sentimento que deixa a gente assim, dura em torno de 7 meses até 2 anos. Tem alguém que passa 7 meses ainda nesse sentido de tudo ser novidade, tudo ser bom, tudo ser perfeito. Outros chegam a passar até 2 anos com isso. E posteriormente começa a enxergar de uma forma muito mais lúcida e verdadeira do que se trata um relacionamento afetivo. Então, o que é que nós buscamos nesse relacionamento afetivo? Por que eu quero me casar? Por que eu quero ter o outro na minha vida? Porque eu quero ser feliz? É isso que eu vou colocar num ser imperfeito, tanto quanto eu, essa obrigação dele me fazer feliz? É falta de caridade conosco e com ele também. E aí a gente vai lembrar, Parque do Povo começou, né? As bandas começaram a cantar: você é a razão da minha vida, sem o seu amor eu não viverei, se você me deixar hoje eu vou me matar. E a gente entra nisso, né? De achar que o amor é isso, é o outro me dá. É o outro ser o motivo da minha felicidade, da minha paz que eu tanto busco. E para piorar as coisas, geralmente quando a gente rompe um relacionamento, ao invés de a gente ir para um canto para se tratar, para se melhorar, a gente vai escutar essas músicas. Que a gente parece que gosta do masoquismo, a gente gosta de sofrer, né? É a famosa sofrência que a gente diz, e a gente vai se enterrando com isso. Na verdade, a gente precisa enxergar o outro como eu sou. Será se eu tenho uma capacidade total de ser responsável pela felicidade plena de outra pessoa na minha existência? Vez ou outra eu falo em alguns casamentos. E aí, quando vou falar, os noivos me chamam, eu gosto de conversar com eles, fazer uns encontros, 3, 4 encontros antes, para que eu possa saber como foi a vida deles, como eles se conheceram, o que é que ele mais gosta nela, ela mais gosta nele, enfim. E aí a gente faz 2, 3 encontros desses, às vezes eles brigam lá entre eles e eu fico olhando, vão casar daqui a 15 dias, coisa boa, né? Começando já agora. E aí eu faço uma pergunta, no primeiro encontro que eu tenho com eles, é uma pergunta básica. Eu olho para eles e digo assim: por que vocês vão casar? Aí fica esse mesmo silêncio assim. Um olha para o outro. É porque a gente assim, tem muito tempo, né, já de relacionamento. E assim, eu acho que agora tem que casar, né? É o jeito. Tem que tomar uma decisão. Isso é mesmo? Isso é. Mas aí eu faço outra pergunta. Eu disse: por que vocês começaram a namorar?
porque ele fazia isso, é isso. Eu gostava do jeito dele quando ele chegava, quando me entregou isso uma vez, me disse isso, aí ele do mesmo jeito, é porque uma amiga minha me apresentou ela, tal, e eu gostava desse jeito quando ela falava. Isso é engraçado, né? Quando a gente tem justificativa para iniciar um namoro, mas às vezes a gente não tem uma justificativa para dizer que vai casar. Porque você vai casar com ele e vai casar com ela pelo mesmo motivo que você começou a namorar. Isso está aí dentro. É porque tanta coisa tomou de conta que você não consegue mais enxergar. Mas está aí. Olha aí os seus olhos brilhando novamente. Olha aí. Mas a gente acha que casamento é apenas consequência de já estar junto. Agora não tem mais para onde ir, não. Já é tanto tempo de relacionamento que agora o jeito é se juntar. Mas às vezes não é assim. A gente precisa entender o que a gente está fazendo nesse momento de casar. A gente namora. Algumas pessoas ainda antes do noivado entregam para ganhar um pouquinho de tempo, né? Dão um anel de compromisso. Fica lá, mas segura um pouquinho mais. Aí depois é que noiva, ainda segura um pouquinho o noivado. Só depois é que fala em casamento. E a gente olha essa questão de tempo de casamento e a gente se admira, né? De olhar assim e dizer, cara, você é muito tempo casado com fulana, né? Ou com ciclano. E às vezes nós não sabemos se essa relação é uma relação equilibrada. Nós não sabemos o que as pessoas estão passando para manter aquele casamento. Então, muitas vezes, olhar o relacionamento do outro, achar o tempo desse relacionamento com o outro, não significa que é um relacionamento estabilizado emocionalmente. Porque quantidade não é qualidade. E a gente busca muito isso no casamento. A gente busca muita estabilidade no casamento. A gente faz concurso público para buscar estabilidade. E a gente quer casar para ter estabilidade. Para dizer aqui, acabou-se. É meu, é minha. Mas a gente sabe também que não é assim. E é nesse pensamento que muitas relações acabam indo para o ralo. De achar que nós somos detentores do outro, quando nós não somos, porque nós somos espíritos individuais. Quando Kardec vai na pergunta 298 do Livro dos Espíritos falar sobre a alma gêmea, ele pergunta aos espíritos, existe uma outra metade nossa pelo mundo em que em algum momento nós iremos encontrar e irá nos completar? E os espíritos respondem definição inexata. Não existe um complemento do outro, senão nós seríamos espíritos incompletos e nós não somos. Então, achar que nós ficar esperando a nossa alma gêmea, aquela que vai mudar toda a nossa vida, todo o nosso sentido. Emmanuel retrata no livro Há 2000 anos, através de Públio Lentulus, uma poesia que ele faz para Lívia, intitulada Alma Gêmea, que o grupo Acorde gravou, que o grupo Semearte gravou, e que virou essa canção de Alma Gêmea. Entretanto, posteriormente, no Consolador, Emmanuel nos fala sobre essa questão de alma gêmea que era apenas figurativa, para expressar o amor que Públio tinha por Lívia. Não era algo que se dizia existir e ter. Nós temos almas afins, pessoas que nós encontramos, nos relacionamos e que parece que faz muito tempo que a gente já se conhece. Mas aquela alma predefinida, estabelecida, que irá mudar o rumo da minha vida, ela existe. É você. Apenas você, na sua individualidade. As pessoas, muitas vezes, quando eu falo nesses casamentos, as pessoas vêm e perguntam a mim, mas já que você faz casamento, você é especialista nessa área, né, de relacionamento? Eu disse, não. Graças a Deus, não. Chico Anísio certa vez estava lançando um livro e aí no seu show ele tinha passado muito tempo falando sobre casamento. E aí um senhor estava na fila de autógrafos com um livro de Chico Anísio
e agoniado, olhando para um lado, olhando para o outro, e Chico Anísio autografando, e o senhor inconformado, balançava a cabeça para um lado, para o outro. Chegou no momento de Chico Anísio autografar o livro dele, e ele disse: eu não me conformo, não. Aí Chico Anísio disse: com o que, meu senhor? Ele disse: você faz um show, passa a maior parte do show falando de casamento, como se você entendesse de casamento. Você que já foi casado 7 vezes, você não entende de casamento, quem entende de casamento sou eu. Aí Chico Anísio disse: por quê? Ele disse: porque faz 40 anos que eu sou casado com Dona Maria. E Chico Anísio disse: então você entende de Dona Maria, de casamento quem entende sou eu, que eu já tenho 7. Né? Mas a gente pode ter um relacionamento como o de Dona Maria e desse Senhor, porque nós podemos e devemos nos casar, nos descasar e casar novamente com a mesma pessoa. Há uma necessidade. Quem já escutou falar em lei do progresso precisa entender que nós evoluímos e precisamos evoluir junto com o outro que está dentro da nossa casa. Não existe um roteiro que se diga: olha, seu casamento vai ser perfeito, seu casamento vai dar certo, vocês vão viver uma relação extremamente feliz. Se a gente for olhar lá, André Luiz classifica, os casamentos como os casamentos acidentais, aquele que não era para ter existido, mas de uma forma existiu, os provacionais, sacrificiais, até o das almas afins e, por último, os transcendentais, que inclusive se fala, quem viu o filme Kardec vai ver ali como Amélie, Gabi, conseguiu segurar muito Kardec nos momentos em que ele estava querendo até desistir. E até falam que isso é um dos tipos de casamentos transcendentais, que tinham missões, as duas almas ali num projeto só. Mas a gente não tem esse roteiro pronto, definido, de que se for assim, vai acontecer assim. Se você fizer assim, vai acontecer assim. Porque às vezes os relacionamentos chegam ao fim e a gente fica olhando: meu Deus do céu, eu fiz tudo certo. Fiz tudo certo. E a gente se culpa, a gente se martiriza por conta disso. Eu particularmente, muitos sabem aqui, eu tive um relacionamento duradouro. Eu vou contar essa historinha aqui. História pessoal sobre relacionamento. Todo mundo gosta de escutar, Então peguem suas pipocas. Eu em 2003, eu era muito novinho em 2003, mas em janeiro de 2003 eu fiz uma viagem para o sul do país. E nessa viagem do sul do país, eu conheci minha atual esposa. Nós tínhamos em torno de 15, eu tinha 16, ela tinha 15 anos. E aí nessa viagem nós, como jovens, ficamos, E aí a gente veio do sul, o avião pousou em Recife, eu morava em João Pessoa à época, e ela morava no sertão. Mas ela naquele ano, era janeiro de 2003, ela estava vindo morar em João Pessoa. E aí quando a gente estava retornando no ônibus, de Recife para João Pessoa, eu todo empolgado lá, disse: ela vai morar em João Pessoa, eu moro em João Pessoa, e a gente agora somos namorados, E aí eu vim no meio do caminho. Aí eu disse: não, porque agora a gente tem que ver como é que a gente faz para se ver, tal, porque agora a gente tem um relacionamento mais sério. Ela disse: a gente quem? Eu disse: eu e você, Aí ela disse: não, eu não posso namorar, não. Eu disse: meu Deus do céu, eu fui só usado, aqui nessa... Mas ela disse: não, eu estou vindo, eu tenho 15 anos, eu estou vindo do sertão, minha mãe está me colocando aqui para eu poder estudar, tal, eu não posso me relacionar com ninguém, não, eu vou estudar para medicina, tal. Aí eu disse: tá certo, fazer o quê, Fui escutar Zezé de Camargo. Não, fui não. Mas aí naquele momento eu retorno para João Pessoa e eu estudava no GEL e ela estudava no ProSaúde e eram em frente um ao outro. E aí eu tinha aquela coisa do não, foi tão bem dado que eu não passava nem atravessava a rua para passar nem na frente do colégio dela. E aí passou o ano de 2003, quando foi no finalzinho ainda de 2003, em dezembro, eu conheci minha ex-esposa. E aí comecei a namorar com ela, tal. Passamos 6 anos, 7 anos namorando, e aí a gente noivou. E aí passou mais 3 anos noivos,
né? Até que chegou o momento de dizer assim, agora, vamos casar. Vamos casar. Casamos. E aí, com 8 meses de casamento, o casamento terminou. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Lógico, doloroso, é um rompimento, é uma relação que vai ao fim. Você sofre pela outra pessoa, pela perda da outra pessoa, mas você também sofre pela perda de uma relação que você vivia aquela relação. São 2 perdas naquele momento, né? E aí passa por isso mais ou menos foi em outubro de 2014, setembro, outubro. E aí eu disse, não, eu vou tirar um tempo para mim, né? Para mim, eu não quero mais nada de ninguém, muito tempo com uma pessoa. E realmente isso foi uma decisão minha. O pessoal, não, só cura um amor com outro amor, tem que ir para não sei onde, tem que ir para não sei onde. Eu disse, não, eu preciso ficar comigo, quero ninguém não, agora não. E aí fiquei comigo, né? Outubro. Quando foi mais ou menos em novembro, finalzinho de novembro, o que é que a gente faz quando se separa? Vai para a academia. Agora vou começar a viver. E aí também nesse momento cabe uma autocrítica, né? Por que a gente vai cuidar de nós quando estamos sós? E não nos cuidamos quando estamos com o outro. E a gente, quando a gente está só, quando a gente se separa, a gente diz assim, vou viver minha vida. E a vida que você tinha, por que não viveu, por que não vivenciou isso? Por você, não pelo outro. Por que não fez isso para lhe agradar? E automaticamente agradar a relação, porque quando você se agrada, você se sente mais feliz, e você é mais feliz para quem está ao seu lado. Você é mais feliz na sua relação. A gente quando se separa, vai para a academia, a gente vai comprar roupa, a gente vai se ajeitar. Quando está casado é roupa de político, né? Camisa de político, meia furada. Mas é porque a gente usa desculpa, eu gosto tanto dessa meia, é de estimação, né? Mas quando a gente começa a se relacionar com outra pessoa, no começo ninguém usa aquela meia, não, né? Só usa mais tarde, quando o negócio já está meio bacana, estabilizado, né? Mas aí, eu me matriculei na academia, era mais ou menos novembro, dezembro, e matriculei já o ano todo, né? Bota aí o ano todo, porque esse ano vai ser o ano da transformação. E aí, passei o mês de dezembro todinho sem ir para a academia já. Quando foi em janeiro, acho que na segunda quinzena de janeiro foi que eu disse, rapaz, hoje eu tenho que ir para a academia, já vai para 2 meses. E aí, fui em casa, troquei de roupa, disse, vou agora. Aí eu disse, mas antes eu vou passar na casa da minha tia, para conversar um pouquinho com ela, com meu primo, né? Fui. Isso era 5h30 da tarde. Aí 6h30, 7h30, 8 horas, e eu dizendo, eu preciso ir para a academia, eu preciso ir para a academia. E aí quando foi 8h30, eu disse, rapaz, eu vou embora, vou para a academia. E aí meu primo, não, vai agora não, rapaz, ou senão deixa essa academia para amanhã. Eu disse, não, eu tenho que ir, eu vou embora. E aí fui embora para a academia. Quando eu estou chegando perto da academia, a gente está tão na vibe, né, que eu tinha até personal. E aí eu disse, rapaz, esqueci meu treino que o personal fez em casa, vou passar em casa para pegar. Mas eu disse, se eu for em casa, eu não saio mais de casa, então eu vou correr para a academia. Fui direto para a academia. Chego na academia, começo a fazer uns alongamentos naquela coragem toda, né? Do dia já todo vestido com a roupa de academia. E aí percebo que tem uma menina fazendo ali os últimos exercícios dela com o personal trainer. E aí eu olho e disse, rapaz, eu conheço essa menina de algum canto. E aí, depois de eu olhar um pouco, ela olha e o personal dela olha para mim. Aí tem coisa, conheço essa menina. E aí, depois ela levanta, né, e vai saindo, vai embora. E eu disse, rapaz, isso é aquela menina de 2003. Ela vai, sai da academia, eu disse, eu vou atrás. Uma pessoa tinha dito a mim assim, e aí eu não sei se eu uso isso, né, para me convencer, mas uma pessoa tinha dito assim, preste atenção aos sinais que a vida vai começar a lhe dar. E a gente, quando está naquele momento de totalmente emocionalmente desestabilizado, a gente vai olhando tudo, né? Ligou a luz, apagou a luz, né? Está ventando, não está?
E aí quando a menina passou, eu fui, aí ela foi andando um pouco, eu passei da roleta de entrada e chamei ela pelo nome. Aí ela virou, eu disse, é ela mesmo. Fui mais para a próxima, disse, tudo bem, você lembra de mim? Aí ela disse, Tálios de Tarsos. Eu disse, pelo menos lembra, né? Aí eu disse, e aí? Primeira pergunta, né? Se formou em medicina? Aí ela olhou para mim e disse, como é que você sabe que eu fiz medicina? Eu disse, minha filha, quem leva um fora, nunca esquece, não. Se você, pelo menos, se você não tivesse nem se formado em medicina, a raiva era maior aqui. Mas que bom que se formou. E aí a gente começou a conversar, e ela disse, eu não tinha visto ela, mas desde esse último dia da viagem, 2003 até 2015, eu não tinha visto. Foram 12 anos, sem eu ter notícias, eu não sabia. E já faziam 8 anos que ela morava em Campina. Campina deste tamanho, a gente nunca tinha se cruzado. E ela disse que uma vez tinha me visto, com uma aliança na mão direita. Ela disse, você era noivo? Eu disse, era, namorei, noivei, casei, descasei, estou solteiro, né? Aí ela disse, mas você casou, ela é católica, né? Mas você casou na igreja? Eu disse, não, casei não. Ela fez, ainda bem. Aí, fiquei com aquilo na mente, né? Aí a gente passou um tempo, com 15 dias a gente estava namorando, e aí com 6 meses a gente noivou. No outro mês a gente marcou o casamento para o ano seguinte, casamos, já tivemos o nosso filho, nosso primeiro filho, e aí eu tive que fazer o caminho inverso, né? Eu disse, eu vou diminuir o tempo aqui no namoro e no noivado, para ver se no casamento estica mais, para a gente ver se a gente consegue fazer. Está indo, mas isso eu trago para que a gente entenda muitas vezes que não existe esse roteiro específico, sabe? Que a gente começa a entender que um relacionamento, ele é muito mais de dia a dia, de aprendizado, de tolerar, de ter paciência com o outro. O relacionamento, ele é um compromisso que a gente assume conosco, com o relacionamento e com o outro. A gente muitas vezes assume o nosso compromisso profissional, assume o nosso compromisso com o nosso filho, assume o nosso compromisso na casa espírita, mas a gente não assume o compromisso real dentro de um relacionamento. Por quê? Porque a gente deixa isso passar com a sensação de comodidade, de que isso aqui já não precisa de muita coisa. E aí a gente vai reclamar do parceiro, que o parceiro toda vez age do mesmo jeito. E a gente não olha como a gente está agindo. A gente quer resultados diferentes, fazendo as coisas iguais. E não tem como a gente encontrar uma maneira diferente de ter o nosso relacionamento. A gente precisa ter essa mudança dentro do lar. E a gente, no momento em que a gente se une com outra pessoa, nós costumamos muitas vezes entrar numa briga, muitas vezes silenciosa com o outro, de um papel dominante e de um papel dominado dentro de uma relação. A gente quer sempre ter a razão para poder olhar para a pessoa e dizer a célebre frase: eu não disse, fez porque quis, eu lhe avisei. E a gente muitas vezes, nós somos as pessoas que mais conhecemos a outra pessoa e utilizamos as fragilidades que nós conhecemos para atingi-la. Isso é doloroso. Acontece que faz conosco e muitas vezes nós fazemos com o outro. A gente diz, eu vou naquele ponto. E Rubem Alves nos fala como esses relacionamentos precisariam vivenciar o dia a dia. Ele diz que os casais, geralmente, eles jogam tênis. E o jogo de tênis, a gente sabe que primeiro já tem uma rede que divide os dois. Depois, o objetivo nosso é fazer com que o outro erre. E no momento que o outro erra, eu ganho. E fazemos muito isso nas nossas relações. E jogamos a bola da maneira pior, para que dificulte ele devolver a bola, ou ela devolver a bola.
E a gente vai nesse jogo, no momento que o outro não consegue alcançar a bola, a gente vibra. E Rubem Alves nos sugere, poderíamos, ao invés de jogar tênis, jogar frescobol. Não tem rede que nos separe, o objetivo é mantermos a bola no ar, jogar da melhor forma a bola para que o outro nos devolva. E no momento que essa bola cai na areia, o que é que nós fazemos? Pegamos, limpamos com a água e retomamos o jogo, mas sem antes pedir desculpas ao outro pela bola mal colocada. Foi mal, desculpa. Vou ver se eu dou mais baixa na próxima vez. Vou ver se eu dou de uma maneira que você consiga devolver para mim. Vou dar com menos força. É esse o nosso objetivo dentro do relacionamento. Não é usar o relacionamento como algo perfeito. Nós queremos ter uma perfeição dentro da relação. Nós imaginamos que vamos ter um relacionamento perfeito e quando nós começamos a ver que esse relacionamento não anda como nós imaginamos, nós achamos que estamos numa roubada, numa frustração. E não é bem assim. Aquilo faz parte da nossa caminhada, do aprendizado, a paciência, a tolerância, a busca pelo outro, por mim mesmo. Eu sou o reflexo dele, o que me incomoda é porque está dentro de mim, muitas vezes. E a gente precisa resgatar muito dentro do casamento o namoro. Porque a gente acha que quando casa, a gente não namora mais. E a gente escuta muitas pessoas dizerem assim, né? Quando a gente namorava, quando namoravam? Não, porque agora a gente é casado. Não, mas não namoram mais. Você sabe, meu filho, quantas pessoas vão botar Santo Antônio de cabeça para baixo daqui para quinta-feira? Para encontrar uma pessoa? E você tem uma pessoa ao seu lado? Quantas pessoas estão nessa busca de ter um relacionamento afetivo constante, respeitoso, entendendo as limitações e as imperfeições do outro e a sua também? E parar de comparar o nosso relacionamento ao relacionamento do outro. Sai em grupos de amigos, né? Tu viu que fulano fez para fulana? Tu não faz isso para mim. Tu vês? Tome. A pessoa chega em casa todo roxo, né? Ou na canela de baixo, ou aqui, ou um beliscãozinho assim, né? E a gente compara, mas cada relacionamento é um relacionamento. Se eu saio de um relacionamento anterior, no próximo relacionamento ele não vai ser igual ao anterior, mesmo eu estando. É diferente. Cada relacionamento ele é único. Ele tem diretrizes e regras propostas pelo casal. Do que é bom, do que é ruim, do que faz bem, do que não faz. E a gente precisa continuar a ter esse namoro. Resgatar isso. A gente tem filhos, né? Geralmente, os grandes índices de divórcio acontecem quando se tem um primeiro filho. Porque as funções, elas se separam. Então, preciso ser pai, preciso ser marido, preciso ser mãe, preciso ser esposa. E às vezes a gente não consegue lidar muito bem com isso e o casal acaba se separando. Mas há uma necessidade do casal ter continuidade naquilo que eles estabeleceram, porque se não fosse o casal, primeiramente, os filhos não estariam ali. E sair juntos, sozinhos, para onde quer que seja. Sentir novamente aquele olhar. Muitas vezes a gente acha que o amor terminou, que o relacionamento acabou, mas muitas vezes isso só está coberto, porque a gente não dá tempo a nós, ao relacionamento. E a gente precisa olhar isso de uma maneira mais profunda. Pegar na mão do outro. Um ato tão simples, mas tão valoroso. Porque pegar na mão do outro é troca de energia. É entrelaçar os dedos e dizer sem falar, eu estou aqui. E estou chamando para você ir comigo. No início dos nossos relacionamentos, a gente fica tão pregado com o outro, né? A gente bota o outro aqui, bota a cabeça do outro aqui. Tem vezes que a gente chega, cadê fulana? Não, está aqui. Né? Aquele negócio todo é tudo pregado, né? Vocês não se desgrudam, não.
Aí vai passando o tempo, aí já pega na mão assim, né? Já vai diminuindo a força, né? Depois vai soltando mais, pega aquela música que tem juramento do dedinho, né? Já pega assim, no midinho um do outro. Depois já não pegam mais na mão. Mais na frente, aí vai um lá na frente e o outro lá atrás. A pessoa chega no local e diz, cadê fulana? Deve estar chegando aí. Né? A gente vai olhando que esses detalhes fazem diferença. Como o Rossandro fala, né? Para que a gente consiga terminar um relacionamento, é necessário muito esforço. E são essas pequenas coisas. A gente quer modificar tudo de uma hora para outra. A gente quer dar buquê de flores, a gente quer fazer um outdoor, a gente quer botar um helicóptero. Mas a gente sabe que coisinhas pequenas fazem tanta diferença. Olhar um presente, dia dos namorados aí, né? Chegando. Não, mas eu não sou mais namorado, não, eu sou casado. E a gente precisa resgatar o namoro. Olhar justamente isso, de que procurar um presente, muitas vezes, e eu estou falando aqui entre homem e mulher, mas casamento homoafetivo também da mesma forma, porque a psique, muitas vezes, de casais do mesmo sexo, um tem a psique feminina e o outro tem a psique masculina, então serve para os dois. Né? Muitas vezes o homem, na maioria das vezes, se quer comprar um presente para a esposa, aí anda com a esposa e fala, entra aí, escolhe aí. Aí ela escolhe, fala, não, mais barato, escolhe. Né? Quando a ideia, na verdade, é a gente poder ir sem ela saber que nós fomos. E ela ter o entendimento que nós lembramos dela e trouxemos um presente. Saímos de um momento do nosso dia e fomos pensar nela sem ela imaginar que nós estamos pensando nela. E fomos comprar um presente para ela. Por mais que o presente seja a coisa mais feia do mundo e que ela odeie. Mas o simples ato de ir pensar nela, comprar o presente, trazer, já diz muita coisa. O gesto influencia muito. Mas para isso nós precisamos dialogar. Relacionamento sem diálogo é um relacionamento que tende a fracassar. Porque sem diálogo nós não conseguimos mais reconhecer o outro. E como eu falei aqui no início, nós estamos em eterno progresso. E a gente, se não conversar, a gente não acompanha o progresso do outro. Nietzsche foi perguntado certa vez, o que você diria a um casal que está pretendendo se casar agora? Ele disse, eu pediria para que eles olhassem um para o outro e se perguntassem mentalmente, daqui a 50 anos eu quero estar conversando com essa pessoa. Porque tudo vai passar. E o que vai restar são os dois para conversar. E a gente precisa manter esse diálogo. Porque daqui a pouco a gente vai chegar com aquela velha frase, você mudou muito. Não, eu não mudei. Você que não viu a minha mudança. Nós não vimos a nossa mudança. E às vezes a gente está lá, passa, no começo do casamento, a mulher tem o desejo de ter um vestido. Daqui a 10 anos, e moda a gente sabe como é, né? Passa rápido. Porque há 10 anos chega o homem com um vestido de 10 anos atrás. Teu sonho não era esse vestido? Já passou. As coisas mudaram, você não acompanhou, eu nem gosto mais dessa cor, eu nem gosto mais desse modelo. Ah, não, mas você mudou muito, você não era assim não. É a grande problemática de no momento que casa, parou, travou. Nós estamos em constante evolução. Não esqueçamos disso. Então precisamos de afeto, precisamos de carinho, precisamos de amor. A doutrina espírita não é uma doutrina que incentiva o divórcio. Mas é uma doutrina também que preza pelo respeito dos casais e de cada ser humano, de cada espírito. E nós temos o livre-arbítrio de certos momentos, enquanto se falta respeito entre os casais, de conseguirmos nos separar e viver a nossa vida. Chico Xavier foi perguntado sobre esse questionamento no Pinga Fogo.
que ele achava. Na época não tinha a lei de divórcio, era o desquite. E veja como nós evoluímos, porque anteriormente tinha aquela questão de preconceito, de status ser casado, porque casado nos dá uma impressão de que somos pessoas bem estruturadas. E tinha o preconceito do desquite, das mulheres desquitadas, divorciadas, principalmente ainda pela nossa cultura machista das mulheres. Mas Chico foi perguntado e disse que no momento em que poderá ocorrer algo maior, se aconselha a haver a separação, para que aquilo chegue a momentos que fique insuportável e chegue até limites que possam complicar muito mais aqueles dois seres. E na mesma hora Chico diz, possa ser que existam alguns espíritas aqui se perguntando, mas e quando os nossos débitos com esses espíritos que viemos para o casamento? E Chico, de uma maneira um pouco humorada, disse, o banco, que é o banco, nos dá uma morazinha para que a gente pague um pouco mais na frente, porque Deus, na sua misericordiosa, enxergando tudo isso, não pode nos dar essa possibilidade também. Amar é uma busca constante de todos nós. Vivenciar uma vida com o outro não é das mais fáceis, mas Kardec insiste nas perguntas 695 e 696 do Livro dos Espíritos. A união permanente, o casamento, é contrário à lei da natureza? E os Espíritos respondem, não, é uma marcha no progresso. E depois ele continua, na 696, o que seria para a humanidade a abolição do casamento? E eles respondem, o retrocesso à vida dos animais. A necessidade de vivenciar com o outro, de aprender, de conseguir nos calar nos momentos necessários falar, de compreender o outro como imperfeito, de me compreender como imperfeito, de dizer estamos aqui para aprender um com o outro. Os momentos em que for preciso, nosso relacionamento estará aqui, pronto para nos ajudar. Há coisas que só pertencem a um dos indivíduos da relação, há outras coisas que só pertencem ao outro, e há coisas que pertencem aos dois porque influenciam na relação. Precisamos discernir sobre isso, entender que todos somos livres, como na lei de liberdade. Ninguém é de ninguém, nós não temos posse sobre o outro. E essa liberdade para que o outro seja quem ele veio para ser, é que, por incrível que pareça, nos deixa mais próximos da relação. Rubem Alves também disse, numa certa parábola, uma menininha todo dia estava no seu quarto e um passarinho vinha à janela cantar. No outro dia, passarinho da mesma forma. Até que teve um dia que a menininha disse, o que eu posso fazer para que esse passarinho cante a hora que eu quero, não a hora que ele quer? Já sei, vou prendê-lo na gaiola. No momento em que ela prendeu o passarinho na gaiola, o passarinho deixou de cantar. E ela ficou triste e o pássaro também. E ela soltou o pássaro e compreendeu que a liberdade é que fazia o pássaro vir até a janela dela cantar. O amor nos une, o amor nos traz para perto um do outro. O amor não é prisão, o amor não é posse, o amor é liberdade de ser quem eu sou. Nós estamos caminhando e aprendendo a nos relacionar com o outro. E só para que a gente encerre, num livro, O Profeta, de Khalil Gibran, ele foi perguntado sobre o casamento, o que ele achava, e ele disse, amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão. Permitai que exista um marando ondulante entre as almas de vossas praias. Enchai a taça um do outro, mas não bebai da mesma taça. Dai do pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço.
serdes felizes, alegres, cantai e dançai, mas permitais que vós, cada um, sejam sós, assim como as cordas da lira são separadas, no entanto, tocam em perfeita harmonia. Dai os vossos corações, mas não confiais à guarda do outro. Apenas a mão da vida é capaz de deter os vossos corações. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, porque as colunas do templo erguem-se separadamente, e o orvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Muito obrigado, muita paz.